Bom dia, ouvintes da Arte da Flotone, bem-vindos a mais um programa Manual de Vida. E hoje nós vamos falar sobre inteligência e aprendizado. Para você que está estudando para o vestibular, para você que está estudando para concurso, preste atenção no programa de hoje. Quem não admira aqueles cujas ideias brilham, cujos raciocínios se destacam? Quem não almeja o reconhecimento graças aos seus feitos intelectuais? Desde muito pequenos aprendemos a valorizar a inteligência. Um dia todos nós já desejamos, ainda que calados, ser apontados como símbolo de memória brilhante, agilidade mental, raciocínio prodigioso, competência indiscutível. Ou seja, buscamos desenvolver as habilidades que no dia a dia são simplesmente traduzidas como inteligência. É justamente por estarmos certos de que este não é um desejo isolado que hoje vamos falar sobre a programação neurolinguística, inteligência e aprendizagem. Bom, gente, eu quero começar falando aqui sobre alimentos para os neurônios. Crianças que se alimentam bem têm melhor performance intelectual. Uma instituição americana famosa por suas pesquisas voltadas à educação divulgou um estudo mostrando que crianças bem alimentadas têm um desempenho superior na escola comparadas àquelas que fazem sua refeição à base do fast food. A alimentação determina não só a habilidade em resolver problemas de matemática e saber respostas de ciências, mas também a capacidade de memorização espacial. Para garantir o bom desempenho dos pequenos nos estudos, aposte nos seguintes alimentos: peixes, como salmão, truta e atum. Eles contêm ômega 3. Frutas e óleos vegetais são antioxidantes e fontes de vitaminas essenciais. Cereais integrais, arroz, pães, batatas fazem parte do grupo dos carboidratos complexos, um combustível cerebral indispensável. Café, isso mesmo, em doses moderadas. Crianças de até 15 anos devem tomar uma dose de no máximo 200 ml por dia, misturada com leite. O café, gente, ele é um estimulante natural do sistema nervoso. Carnes magras, leite e seus derivados. Contém proteínas formadas pelo aminoácido triptofano, que melhora a qualidade do sono. Ovo, rico em zinco, selênio, ferro, sódio, potássio, vitamina A, E as do complexo B. E colina, uma substância essencial para o sistema nervoso, pois estimula a memória e a concentração. Prefiro cozido em vez de frito. Bom, gente, lembrando aí que, segundo a programação neurolinguística, o conceito de inteligência hoje é a capacidade de resolver problemas, de uma forma geral, inclusive problemas do nosso dia a dia e na nossa vida, ok? Bom, gente, agora eu vou falar um pouquinho sobre os sentidos de aprender. Diferentemente de outras correntes educacionais, para a programação neurolinguística, aprender não requer prática nem esforço. É uma habilidade nata que muitas vezes só precisa ser descoberta. Então vamos lá. Muitas pessoas acreditam que a aprendizagem é fruto do esforço e do estudo e se esquecem que aprendemos, na grande maioria das vezes, por meio de experiências vivenciada e concreta. Um exemplo é o ato de andar. Você certamente levou alguns tombos e dispensou livros para isso, mas mesmo assim se empenhou e motivou-se a seguir em frente. Isso não torna a sua capacidade de aprender fascinante? Dessa forma, uma habilidade que é natural foi se aperfeiçoando por meio da experiência e do feedback. Primeiro, você desenvolveu uma competência consciente e depois inconsciente. Ou seja, este processo todo se deu sem você se dar conta, com leveza, considerando os resultados como informações úteis para seu aprimoramento e não como uma falha grave, em que ter de aprender, ler e se atualizar vira uma obrigação. Ouço muitas pessoas que se queixam por não conseguirem ler o suficiente ou que se esquecem do que acabaram de ler. Esta reclamação pode significar, na verdade, que a pessoa não tem um real objetivo em se atualizar. Quando aprendemos a falar ou andar, certamente sabíamos o que de fato queríamos. Comunicar nossos desejos e movimentar-se pelo espaço era algo fundamental. E não tínhamos crenças limitantes de que não seria possível fazer isso ou aquilo. Era só vivenciar utilizando todo o aparato mental, nossos sentidos, visão, audição, tato, olfato e paladar.
partir desta constatação, é possível entender por que nossa memória é muito mais eficaz quando são estimulados todos os nossos sentidos. E uma simples experiência pode se tornar estimulante quando se acrescentam dados em todos os canais, como imagens, sons e sensações. Isto se explica porque a nossa forma de perceber o mundo acontece através dos sentidos, por estímulos visuais, auditivos e sinestésicos, como olfato, tato e paladar. Mas como podemos trabalhar todos os sentidos em uma tarefa aparentemente maçante, como ler e escrever? Quando o conteúdo de um texto é memorizado, certamente você ouviu o som das frases, construiu imagens, talvez se imaginou vivendo a história, sentiu cheiros do lugar, sensação de toque e gosto na boca, ou seja, ao embarcar de cabeça em um texto, você estimula todos os seus sentidos e cria um registro vivo para seu cérebro, ativando com isso a memória. Pois, gente, agora eu vou falar um pouquinho sobre decorar e aprender. Na programação neurolinguística, consideramos que o processo de aprendizagem acontece quando estimulamos nossas capacidades naturais por meio de estratégias específicas. Essas estratégias possibilitam uma conscientização das ações que tomamos. Por isso, mesmo quando uma pessoa não consegue memorizar um determinado dado, para nós que atuamos com a programação neurolinguística, essa pessoa desenvolveu uma aprendizagem para não aprender. Isso traz uma possibilidade promissora para quem quer usar melhor todo o potencial de sua mente. Afinal, em vez de se cobrar por não reter a informação, a pessoa passa a considerar a sua memória como ativa e capaz de facilitar o processo de aprender. Algumas pessoas ainda acreditam que a memória é a nossa capacidade de decorar informações, pois durante nossas experiências na escola, esta habilidade é muito solicitada como parte importante do aprender. Hoje já sabemos que a memória é responsável por muito mais e pode ser estimulada de várias formas, facilitando a longevidade do nosso cérebro. Normalmente, decorar não pressupõe aprender, tanto que muitas vezes nos esquecemos do que foi decorado. Para que nossa memória registre a informação e a disponibilize, é fundamental, como vimos, utilizar os vários caminhos que se abrem até os nossos 5 sentidos. Quanto mais caminhos utilizarmos, mais fácil será nosso aprendizado. Pois, gente, agora eu vou passar para vocês dicas para turbinar seus estudos. Numa palavra de consolo, quem quer passar nas provas e vencer os desafios dos estudos tem que se dedicar. Por outro lado, essa dedicação não precisa ser sinônimo de chateação. Conhecendo algumas táticas e dicas, você pode encarar com mais tranquilidade esta fase e, o melhor, conquistar seus objetivos. Bom, gente, então vamos lá. 1. Querer e poder. O primeiro passo para melhorar o desempenho nos estudos é o desejo sincero de dedicação ao aprendizado. De nada adianta a pressão externa, seja dos seus pais ou do mercado de trabalho, se essa decisão não partir de você mesmo. Além de a motivação por si só ser uma ferramenta indispensável, nosso cérebro capta muito mais as informações quando há interesse e atenção plena voltada ao assunto estudado. 2. Comece bem. Estabeleça prioridades. Essa dica vale tanto para a hora em que você for estudar, começando pelas matérias em que você tem mais dificuldade, como no momento da prova, quando você deve dar uma olhada geral antes de responder os exercícios mais fáceis, deixando por último os mais difíceis. 3. Ar e luz. Prefira locais claros e arejados para estudar. Climatize o ambiente para que nem o frio nem o calor incomode. E sempre que puder, mantenha as janelas abertas para que o ar se renove e você respire melhor. Oxigenar o cérebro, gente, estimula o raciocínio. Lembre-se também de investir em uma boa luminária, já que a luz adequada irá mantê-lo atento às suas tarefas. 4. Game over. Encare os estudos e as provas como um jogo. Você precisa de concentração e dedicação para vencer as etapas, ganhar pontos e chegar ao final com sucesso. 5. Saúde em dia.
Aposte em móveis ergonômicos, a mesa deve ficar na altura dos seus cotovelos, os pés apoiados inteiros no chão. As cadeiras devem, portanto, ter regulagem tanto de altura quanto de encosto. Se a cadeira não permite que você fique com os pés inteiros no chão, improvise um apoio. Prefira mesas amplas, nas quais você consiga distribuir bem seu material, e cadeiras com espaldar ou encosto, de tamanho médio para grande. Assim você consegue apoiar as costas inteiras e promover um relaxamento maior à musculatura. 6. Visão privilegiada. Durante as horas de estudo, é importante descansar a vista. De tempos em tempos, troque o foco da visão e olhe para objetos, quadros, fotos, plantas, aquários e outras coisas, e paisagens a mais de 6 metros de distância. Se você tiver frequentemente desconfortos como vermelhidão nos olhos, vista cansada e embaçada e dor de cabeça, procure o oftalmologista. 7. Atenção! Escolha um lugar silencioso e tranquilo para estudar, onde nenhum barulho ou conversa conseguirá desviar sua atenção. Vale até pregar uma plaquinha com a famosa frase: "Não perturbe", na porta do quarto. Se na sua casa é impossível encontrar um espaço só seu, bibliotecas são sempre boas alternativas. 8. Dúvidas online. A internet muitas vezes é uma ferramenta poderosa de estudos. Apenas tenha cuidado para não desviar muito a atenção do seu foco principal. Prefira nesta hora não conferir o e-mail, o Facebook ou ativar programas de mensagem instantânea. 9. No seu ritmo. Não estipule metas que só vão baixar sua autoestima. Se seu objetivo é estudar logo após o almoço, mas o sono está incontrolável, não se culpe por tirar uma soneca. Reserve o horário em que está mais atento e disposto. 10. Mesma hora, mesmo local. Para estabelecer um ritmo bom de estudo, determine sempre uma mesma hora e um mesmo local. Deixe para agendar compromissos em outras horas do seu dia. Assim vai ficar mais fácil inserir os estudos à sua rotina e eles se tornarão um hábito. 11. Crítica aberta. Não aceite simplesmente as informações que lhes são passadas. Exerça seu poder crítico se achar que algo está sendo ensinado errado. Questione e tire todas as suas dúvidas. Participe da aula, preste atenção, tome nota e não tenha vergonha de fazer perguntas. Pô, gente, lembrando aqui uma citação. Quem pergunta pode ser tolo por 5 minutos, mas quem deixa de perguntar fica tolo a vida inteira. Pô, gente, chegamos aí ao final do nosso programa. Espero que essas dicas tenham sido úteis de alguma forma. Semana que vem a gente continua dando mais dicas aí para turbinar seus estudos, ok? E vamos à metáfora de hoje. A balança. Quando menino, eu vivia brigando com meus companheiros de brinquedos e voltava para casa lamuriando e queixando-me deles. Isto ocorria mais das vezes com Beto, meu melhor amigo. Um dia, quando corri para casa e procurei mamãe para queixar-me do Beto, ela me ouviu e disse o seguinte: "Ô filho, vai lá buscar sua balança e os blocos." "Mas o que tem a ver isso com Beto, mãe?" "Você verá. Vamos fazer uma brincadeira." Obedeci e trouxe a balança e os blocos. Então ela disse: "Primeiro vamos colocar nesse prato da balança um bloco para representar cada defeito do Beto. Conte-me quais são." E eu fui relacionando os defeitos do Beto, e certo número de blocos foi empilhado daquele lado. "Você não tem mais nada a dizer, filho?" Eu não tinha, e ela propôs: "Então você vai agora enumerar as qualidades do Beto. Cada uma delas será um bloco no outro lado do prato da balança." Eu hesitei, porém ela me animou dizendo: "Ele não deixa você andar em sua bicicleta? Não reparte o seu doce com você?" Concordei e passei a mencionar o que havia de bom no caráter do meu amiguinho. Ela foi colocando os blocos do outro lado. De repente eu percebi que a balança oscilava, mas vieram outros e outros blocos em favor do Beto. Dei uma risada e mamãe observou: "Você gosta do Beto", e ficou alegre por verificar que as suas boas qualidades ultrapassam seus defeitos. Isso sempre acontece, conforme você vai verificar ao longo de sua vida. E, de fato, através dos anos, aquele pequeno incidente de pesagem tem exercido importante influência sobre meus julgamentos. Antes de criticar uma pessoa,
Lembro-me daquela balança e comparo seus pontos bons com os maus. E felizmente, quase sempre há uma vantagem compensadora, o que fortalece em muito a minha confiança no gênero humano. Pô, gente, imagine o seguinte: como seria você se relacionando com seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, seus filhos, seus irmãos, seus colegas de trabalho, focando as qualidades e não os defeitos? Gente, eu quero lembrar a todos aqui que do dia 13 a 17 de agosto começa aí a 25ª FIP, Feira Internacional de Pedras Preciosas, lá no Expo Minas, ok? Então estão todos convidados. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Bom dia a todos. Até semana que vem. Teoflotone, capital mundial das pedras preciosas e dos valores humanos. Lapidando pedras e agora lapidando gente. Tchau!